Você quer viver bem na nova terra? Aprenda a viver, primeiramente, nessa velha terra. Essa é a temática da lição dessa semana. Vivendo na Terra Prometida. É uma referência histórica que nos aponta um exemplo de como devemos viver na nova terra. É um tema interessante para o qual você é muito bem-vindo. A lição número 11 da nossa série de estudos sobre o livro Josué. Você não irá vencer. Eu não estou sozinho nesta escuridão. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso. O interessante é que o tema Vivendo na Terra Prometida, ele nos provoca a pensar sobre como estamos vivendo uns com os outros. Qual é a nossa atitude em relação ao nosso relacionamento. Por isso que eu acho interessante você começar a lição dessa semana, na sua unidade de ação, perguntando assim: como desenvolver uma cultura de ouvir? Discuta essa importância de ouvir os outros, porque isso tem muito a ver com bons relacionamentos. Qual é a nossa atitude hoje? Estamos prontos para ouvir ou mais dispostos a falar? O verso para memorizar de Provérbios 15:1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Qual é a nossa atitude? Porque qualquer que seja, ela pode produzir desvio da ira ou o fortalecimento da intriga. Por isso que o texto ensina, por isso o que esse texto tem a ver com o relato da lição dessa semana? É uma pergunta interessante, porque olha, vivendo na terra prometida. Aí você começa estudando sobre a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Entendeu? O que é que isso tem a ver? Tem a ver com a forma como eu comecei falando da lição agora, na introdução. A sua experiência de viver aqui na Terra te prepara ou não para viver na nova Terra. Aqui é o exercício da plenitude do amor. Então, eu destaquei aqui uma coisa importante. Qual é o ensino ético desse texto? Qual é o ensino comportamental desse texto? E qual é o ensino teológico e espiritual desse texto? No nosso grupo do WhatsApp, eu vou colocar essas 3 perguntas para a interação. E aqui eu espero que você possa contribuir também, colocando aqui no chat ou mesmo nos comentários do site, do canal, você pode colocar a sua resposta. Qual é o ensino ético desse texto? Qual é o ensino comportamental? E qual é o ensino teológico? Ok? Como podemos promover a unidade na igreja? Aqui está a maneira, o fio condutor, o norte para a sua abordagem deve ser isso aqui. Como podemos promover a unidade na igreja? Então, não estude apenas olhando para trás, o aspecto histórico. Estude olhando para o momento que você está, porque muito do que você está vivendo hoje poderá definir se você estará vivendo isso amanhã ou não, ou como você poderá estar vivendo isso amanhã ou não. Lição de domingo e quarta, eu juntei essas 2 lições, porque uma fala de comprometimento. O comprometimento promove a unidade. A de quarta-feira fala da forma como nós respondemos. A resposta gentil, ela previne a desunião. Então, para promovermos a unidade, em síntese, precisamos ter comprometimento, isso é unidade, e termos um bom relacionamento. O exemplo disso é a maneira como nós respondemos às perguntas que nos fazem. Aí tem estudo de caso, lição de segunda e terça-feira, apresentam um estudo de caso e que você deve apresentar na sua unidade. Portanto, comente sobre o relato de Josué 22, versos 9 a 20. Claro que nós não vamos ler agora o capítulo de Josué 22, versos 9 a 20, mas você deve buscar entender a proposta dessa narrativa aqui de Josué, releia com a classe, observe as acusações, observe as transgressões que aparecem no relato. Esse é um estudo de caso para você trabalhar com sua unidade e até tomar um pouquinho de tempo para dizer assim, como é que se comporta,
como podemos nos comportar em situações semelhantes, ou tirar lições de como se comportaram os envolvidos no relato em relação ao trato de uns com os outros, ok? Aí, quinta-feira, você pode fazer uma aplicação do que aprendeu no estudo do caso, segunda e terça-feira. Você pode fazer uma aplicação de como resolver conflitos. Lição de quinta-feira propõe pelo menos 6 ações. Busque o diálogo, não tire conclusões precipitadas, converse sobre os problemas, faça sacrifício para alcançar a unidade, dê uma resposta gentil que afaste a ira e celebre a paz. Eu diria o seguinte: aplique Mateus 18, versos 15 a 17. Essa leitura você pode fazer agora, após o estudo aqui do vídeo, porque não está como uma proposta direta da lição, mas você pode usar como uma proposta complementar ao tema, aplicando Mateus 18, versos 15 a 17, no seu trato de relacionamentos, ok? Tem essa citação aqui do Patriarcas e Profetas, que você pode pontuar com a sua unidade de ação como reforço, e a interação, que é a proposta de apresentar 3 perguntas para a sua unidade e trabalhar as respostas com seus alunos. As 3 perguntas estão ligadas ao tema do julgamento e da comunicação, da unidade da mansidão e sobre o conflito e a resposta a esse conflito, ok? Então, trabalhe essas 3 perguntas, fica aqui como uma dica, uma sugestão complementar ao seu estudo ou parte do estudo. Se você não quiser considerar o esboço, considere só a parte da interação. Concluindo, quando aplicamos a resposta branda, vivemos em harmonia com os princípios bíblicos da justiça, da unidade e da misericórdia. E assim nós evitamos os mal-entendidos ou as tensões que destroem os bons relacionamentos. Então, cuidado, que a resposta, a maneira como você responde, a maneira como você reage, pode definir muito o trato do seu relacionamento. Aprenda a viver bem aqui na Terra, porque na nova Terra você desfrutará das bênçãos de ter concretizado bem o seu relacionamento aqui na Terra. Deus é fiel, é o tema da lição número 12, e é o nosso penúltimo estudo da lição desse trimestre. Que Deus te abençoe, eu aguardo você na próxima semana. Até lá!